Espera só, eles disseram. Tem algo grande vindo aí. Meu nome é Aaron. Tenho 27 anos. Moro sozinho numa cidade pequena perto de Denver, numa casa que eu mesmo reformei. Tenho um pequeno negócio de design de interiores. Nada chique, mas é estável e tranquilo, como quase toda a minha vida. Minha família não me chama mais de Aaron. Quando falam de mim, se falam, normalmente é só a sua irmã ou a ela. Às vezes fico pensando se eu fui sumindo aos poucos, ou se me apagaram de propósito. 2 semanas antes do meu aniversário, minha mãe me ligou. Achei que fosse uma ligação sem querer, mas ela falou primeiro. Oi, querida. Estava aqui pensando. Que dia mesmo é seu aniversário este ano? Respondi. 14 de junho. Como sempre foi. Ela deu uma risadinha baixa. Então, tenta deixar esse dia livre, tá bom? Não marca nada. Por quê? Perguntei. Uma surpresa, você vai ver. É coisa grande. 3 dias depois, meu irmão mais velho, Zack, mandou uma mensagem. Deixa o dia livre. Você vai gostar. Já tava na hora. Zack nunca me manda mensagem, só quando quer dica de decoração ou ideia de presente de última hora pra mamãe. Mas dessa vez, ele não pediu nada. Só deixou no ar uma surpresa. E isso me fez pensar. Minha família não faz festa de aniversário. Pelo menos, não pra mim. Desde a faculdade, na verdade. Depois dos 22 anos, pararam até de tentar. Teve um ano que mandaram uma mensagem em grupo à meia-noite, 2 emojis, nenhum nome. Outro ano, disseram que iam fazer alguma coisa mais tarde, mas o a mais tarde nunca veio. Mas dessa vez parecia diferente. Como se estivessem mesmo planejando algo juntos. E eu quis acreditar. Então, naquele dia, cancelei uma visita de trabalho. Recusei o jantar com uma amiga. Passei numa padaria, comprei um bolinho de chocolate com uma flor de açúcar por cima, da mesma padaria que meu pai ia quando eu era criança. Limpei a cozinha, acendi uma vela, coloquei 2 pratos na mesa. Não porque achei que alguém fosse aparecer, mas, por precaução. Coloquei os brincos de pérola que a vovó me deu quando fiz 16 anos. E esperei. Ao meio-dia, já tinha checado minhas mensagens 5 vezes. Às 2 da tarde, comecei a olhar as redes sociais do Zack, só para ver se tinha alguma pista. A vela já estava apagando. A flor de açúcar começou a derreter. E a pergunta que mais pesava do que o silêncio era: será que eles lembraram mesmo de mim este ano, ou só queriam que eu ficasse esperando que lembrassem? Às 2h30, a vela estava pela metade. A flor já estava murchando. Mudei os pratos de lugar, pensando em esperar até o jantar. Deixei a mesa posta para 2. Falei para mim mesma que talvez eles estivessem preparando algo para mais tarde. Talvez fosse rolar uma chamada de vídeo em grupo. Ou uma entrega surpresa. Quem sabe uma mensagem começando com a fecha os olhos. Eu não acreditava muito nisso, mas também, não tinha perdido a esperança. Fiquei andando pela casa. Endireitei porta-retratos, dobrei um cobertor, peguei uma meia que nem estava fora do lugar de verdade. Qualquer coisa para passar o tempo sem ficar olhando pro relógio o tempo todo. Às 4h15, olhei o celular de novo. Nenhuma mensagem nova. Nenhuma ligação perdida. Nada do Zack. Nada da minha mãe. Só um aviso de atualização de sistema e um e-mail de uma loja de móveis. Pensei em ligar para eles, perguntar direto. Ainda vai ter alguma coisa? Mas não consegui. Não queria parecer desesperado. Ou pior, ouvir que não sabiam do que eu estava falando. Às 5h, sentei na mesa. Fiquei olhando pro segundo prato. Coloquei vinho na taça, não para comemorar, mas só para segurar alguma coisa que não fosse o celular. Dei uma mordida no bolo. Tinha gosto de açúcar com silêncio. Às 6h15, abri o Instagram. Não era para postar nada, só para rolar a tela. Todo mundo parecia estar em algum lugar, jantares, parques, shows. Pessoas sorrindo com balões, cachorros com chapéu de festa.
Falei pra mim mesmo que aquilo era só o que as pessoas mostram. Os melhores momentos. Tentei não me deixar levar. Mas minha tela ainda estava em silêncio. Sem marcações. Sem mensagens. Sem um feliz aniversário, Aaron. Atualizei o grupo da família. Última mensagem? De 5 dias atrás. Uma foto do cachorro do Paul com um suéter engraçado. Zack tinha comentado. Eu mandei um coração. Ninguém respondeu. Às 7 horas, a vela apagou. Deixei queimar até o fim. Achei que fosse chorar. Mas não chorei. Não senti raiva. Não fiz drama. Só fiquei quieto. Eu já não estava mais esperando. Mas não conseguia parar de pensar, o que eu fiz de errado? Por que eu não fazia mais parte? Às 7h45, abri o Instagram de novo. Disse pra mim mesmo que era por tédio. Mas, no fundo, eu tava torcendo. Por uma foto, uma menção, um emoji de vela, até uma foto ruim, mas com meu nome marcado atrasado. Mas apareceu outra coisa. Uma história nova. Postada há poucos minutos. Era da Malerie. Toquei pra ver. Começou com aquelas luzes de festa penduradas, balançando em cima de um deck de madeira. Depois a câmera virou e mostrou uma mesa de jantar comprida. Meus pais. Zack. Nossa tia Denise. Até o tio Léo, que mora em outro estado. Todos sorrindo. Copos erguidos. Guardanapos no colo. A cabana da família. Aquela que a gente parou de ir porque era longe demais, ou porque precisava de conserto. Aquela que eu sempre dizia que podia ajudar a arrumar. Aquela que diziam que ninguém mais usava. E ali estava ela. Bonita, decorada. Acima da mesa, pendurada, uma faixa dourada meio torta. Zack Malerie para sempre começa agora. Legenda da história. Uma noite para lembrar. Os noivos de novo. Família em primeiro lugar. Pesquei. Li de novo. Noivos de novo. Era uma festa de noivado. Nem era o primeiro, só mais uma comemoração. Uma reforma. E, de algum jeito, aquilo tomou o lugar do meu aniversário. Eles não esqueceram. Eles escolheram. E aí eu vi ela. Malerie, de vestido rosa claro. Rindo. Cabeça inclinada, mostrando o colar. O medalhão. O medalhão pegou a luz por um instante. Não tinha como confundir. Era oval, já meio gasto, com as bordas lisas e uma gravura de folhinhas ao redor. Era da minha avó. Ela usava em todos os feriados, nas formaturas. E quando eu tinha 12 anos, ela me deixava segurar ele ao lado da cama e sussurrava. Esse vai ser seu, querida, quando você crescer. Quando chegar a sua hora. Depois que ela morreu, perguntei sobre ele uma vez. Minha mãe disse que tinha guardado. E foi isso. Nunca mais falaram no assunto. Mas agora, o medalhão estava no pescoço da Malerie. Como se fosse só mais um enfeite. Sem pensar duas vezes. Sem significado. Só um acessório bonito. Passei para a próxima história. Minha mãe estava abraçando ela e enxugando uma lágrima. Na legenda, ganhei uma filha hoje. Meu estômago virou. Não era só que não tinham me convidado. Era que eu não fazia mais parte daquilo. E eles nem estavam tristes com isso. Estavam felizes. Felizes o bastante para postar. Orgulhosos demais para esconder. Eu não fui esquecida sem querer. Fui trocada. Com cuidado, com intenção, e com brinde no final. E talvez o que mais doeu, não foi o que eles tiraram de mim. Foi o quanto foi fácil para eles entregar aquilo. A última vez que toquei no medalhão, eu tinha 12 anos. A vovó tirou ele do pescoço bem devagar, como se soubesse que o tempo estava acabando. A gente estava sentada na varanda dela. Tinha uma bandeja com fatias de laranja entre a gente. O ar era quente e doce, aquele cheirinho de verão. Ela olhou para mim de verdade.
Não através de mim, não por cima. Olhou para mim e disse: Você tem olhos calmos. Igual sua mãe quando era pequena. Aí pegou o colar, abriu o fecho e colocou na minha mão. É seu, ela sussurrou. Quando você crescer. Quando for a hora certa. Dentro do medalhão, tinha uma foto dela com o vovô no dia do casamento. Os dois estavam sorrindo como se tivessem feito alguma travessura. Do outro lado, um coraçãozinho de papel, meio torto, cortado na mão. Meu nome escrito em tinta azul, já um pouco apagada. Aaron Lee. Lembro de perguntar. É pra eu ficar com ele agora? Ela sorriu. Não. Mas você vai saber quando for seu. Depois que ela faleceu, esperei uns meses para perguntar de novo para minha mãe. Ela só falou: Ah, aquele colar velho. Acho que guardei com os lenços dela. Depois eu vejo. Ela nunca viu. E eu, nunca mais perguntei. Falei para mim mesma que não era pelo medalhão. Que era só uma coisa. Um objeto. Que o que importava era a lembrança. Mas menti para mim mesma. Mais de uma vez. Falei que talvez a vovó tivesse me esquecido no testamento. Que o advogado podia ter errado. Que minha mãe só estava triste demais para lidar com aquilo. Que um dia o medalhão ia voltar para mim, na hora certa. Mas ele nunca voltou. E agora, vendo no pescoço da Malerie, brilhando em cima de um vestido caro. Parecia tão fora de lugar, e ao mesmo tempo, definitivo. Eles não esqueceram meu nome. Eles viram e decidiram que não importava. O medalhão não era só um pedaço de metal. Era a prova de que um dia alguém olhou para mim e disse: Você é importante. E agora, essa prova estava com alguém que nem estava lá quando ele foi prometido. Não falei nada naquela noite. Nem com minha mãe. Nem com o Zack. Nem com a Malerie. Não tinha nada a dizer. Nada que fosse maior do que o que eles já tinham feito. Em vez disso, virei o celular de tela para baixo e fechei as cortinas. No dia seguinte, acordei vazia. Não estava triste, nem com raiva. Só cansada. Abri o grupo da família. Fui rolando para cima, vendo meses de mensagens. Links aleatórios, fotos do cachorro do Paul com chapéu de aniversário. Receitas de caçarola do Zack, enviadas pela tia Denise. Meu nome quase não aparecia. Nada sobre mim. Não foi por acaso. Era sempre assim. Um padrão. Cliquei em sair do grupo. Nenhum aviso apareceu. Nada de tem certeza? Só, sumiu. Depois fui pro Instagram. Deixei de seguir o Zack. Deixei de seguir a Malerie. Silenciei o perfil da minha mãe. Não foi por raiva. Foi para conseguir respirar. Aí parei. Abri o perfil do Zack uma última vez. O story dele ainda estava lá. Tinha postado mais uma coisa na madrugada. Um vídeo curto. A Malerie soprando velhinhas. Meu pai batendo palma ao fundo. Minha mãe com uma taça de vinho. E a voz do Zack dizendo: Pra única mulher que fez essa família se sentir completa. Repeti essa frase 3 vezes. A única mulher. Então é isso que eu era agora. Um vazio, um silêncio, um espaço esperando outra pessoa preencher. Não foi só minha mãe e meu pai que me deixaram de lado. Foi o Zack também. O mesmo irmão que passou 3 dias construindo uma ponte de Lego comigo. O mesmo que me ligou depois do meu primeiro término e perguntou se tristeza era parecida com fome. E agora, no meu aniversário, ele disse: Limpe seu dia. E usou o dia para comemorar outra pessoa. Sem desculpa. Sem explicação. Só me apagou. Fechei o aplicativo. Naquela tarde, guardei a última foto nossa emoldurada. Era de nós 4, tirada na cabana. Antes da Malerie. Antes do silêncio. Enrolei em papel de jornal e coloquei no fundo do armário. Não joguei fora. Mas também não precisava mais ver todo dia.
Naquela noite, não acendi vela. Não olhei o celular. Fiquei só olhando o céu escurecer pela janela. E deixei o silêncio ficar. Mas não era o silêncio de quem foi esquecido. Era o silêncio de quem parou de esperar. E aí, veio a pergunta que eu nunca tinha deixado sair. Se é isso que eles fazem dizendo que me amam, o que fariam se eu parasse de pedir qualquer coisa? A mensagem chegou 3 dias depois. Não foi da minha mãe. Nem do meu pai. Foi do Zack. Ei, vi que você saiu do grupo. Tá tudo bem? Fiquei olhando para a tela um bom tempo. Era o tipo de mensagem que você manda quando já sabe a resposta. Mas quer que a outra pessoa minta, só para não ficar pesado. Não respondi. 4 horas depois, outra notificação. Olha, eu entendo que você tá chateada. Mas a gente pode conversar? A Malerie não fez por mal. Nem a mãe. Ainda não respondi. No dia seguinte, ele ligou. Deixei tocar 2 vezes e não atendi. Depois veio mais uma mensagem. Você é minha irmã. Isso tem que significar alguma coisa, né? Quase ri. Não porque era engraçado. Mas porque parecia fala de série de TV. Dessas que ninguém acredita mais. No fim da semana, minha mãe mandou um e-mail. Oi, querida. Sentimos sua falta no fim de semana. Foi tudo de última hora. Espero que esteja bem. Vamos nos ver em breve. Nenhuma palavra sobre meu aniversário. Nenhum pedido de desculpas. Nem um simples desculpa, a gente esqueceu. Só um monte de palavras bonitas. Que não diziam nada. Mas o assunto ficou na minha cabeça. Ainda somos família. Ainda, como se isso fosse algo bonito, como se eles tivessem feito um favor por ainda pensarem em mim. Uns dias depois, o Zack apareceu na minha porta. Não ligou antes. Só apareceu, segurando um saco de bagels da nossa padaria preferida. Como se isso fosse apagar o que aconteceu. Abri a porta, mas só um pouco. Ele esticou o saco, mirtilo e simples, do jeito que eu gostava. Eu não peguei. Ele ficou meio sem jeito e disse: Olha, Aaron, eu sei que você tá magoado, mas... Você quer mesmo transformar isso num drama? Foi só uma comemoração. Não era sobre você. Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Eu vou me casar. A gente não pode começar com essa divisão agora, né? E aí estava. O que ele queria. Não um pedido de desculpa. Não uma tentativa de consertar. Só paz. A paz dele. A gente pode só seguir em frente? Ele falou mais calmo. Aí eu olhei para ele, mas não como meu irmão. Olhei como alguém que já tinha escolhido o lado dele e só queria que eu não atrapalhasse. Falei a única coisa que eu sabia que ele não ia discutir. Eu não tô tentando estragar nada, Zack. Só não vou fingir mais. Ele fez que sim com a cabeça, daquele jeito de quem acha que ganhou o silêncio. Mas não ganhou. Eu só aceitei que tinha acabado. Não fui no chá de panela. Não confirmei presença. Nem respondi ao convite com desenho pastel e ponto de exclamação que a prima da Malerie mandou. Não me surpreendeu que me convidaram. Ficava bonito no papel organizado. Dava a impressão de que estava tudo bem. Mas eu deixei o convite parado na minha caixa de entrada até passar da data. Uma semana depois, minha mãe ligou. Dessa vez, atendi. Oi, querida, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo sentiu sua falta. Fiquei em silêncio. Zack pegou o telefone. Você ainda tá chateada. A gente não quis te deixar de fora. As coisas só aconteceram rápido. Você sabe como é. Eu quase disse. Eu sei exatamente como é. Mas não falei. Porque o silêncio dói mais quando a outra pessoa espera que você perdoe. Aí minha mãe perguntou. Pelo menos vai vir no casamento? É importante pro seu irmão. Fiquei um tempo sem responder. Olhei para minha casa.
pro espaço que eu mesma criei, pra vida que eu montei sem eles. E finalmente consegui dizer uma coisa que nunca tinha conseguido antes. Eu costumava estar aí. Vocês só nunca olharam pra mim. A linha ficou muda. Não caiu. Ficou só vazia. Minha mãe pigarreou. Isso não é verdade, querida. Mas era. E ela sabia. Não falei mais nada. Também não desliguei. Só deixei o silêncio ficar ali entre a gente. Até ela sussurrar. Tá bom, me avisa. E desligou. Fiquei ali parada por muito tempo. Sem raiva, sem tristeza. Só, calma. Não a calma de quem ainda espera. A calma de quem terminou. Eu costumava estar lá. Eles só não me viam. Uma semana antes do casamento. Enrolei o medalhão. Não com laço bonito, nem com papel especial. Só coloquei no envelope branco simples. Desses que a gente recebe conta de luz ou multa. Coloquei o medalhão dentro, ainda quente da minha mão. Sem bilhete. Sem cartão. Só o colar. Levei nos correios pessoalmente. O atendente perguntou se eu queria rastreamento. Eu disse que não. Escrevi o endereço à mão. Malerie Green, aos cuidados de Zachary West. Enviei sem meu nome, sem remetente. Só o medalhão, indo para onde eles sempre acharam que ele devia estar. Agora. Eu não precisava mais dele de volta. E nem precisava que eles entendessem. Eu só precisava tirar o medalhão da minha casa. No domingo, o Zach mandou uma última mensagem. Você que mandou isso? Eu não respondi. Não tinha mais nada para explicar. Naquela noite, tirei do corredor a última foto da minha família que ainda estava pendurada. No lugar, coloquei uma coisa que eu mesma tinha emoldurado anos atrás, mas nunca pendurei. Um desenho simples que fiz na faculdade. Uma cadeira, feita com carvão, meio torta, numa sala vazia. Uma cadeira que ninguém estava usando. Pendurei o quadro bem certinho. Dei um passo para trás e fiquei olhando. Era um lembrete de que eu estive ali. Eu fiquei naquela mesa, mesmo depois que limparam o meu lugar. No casamento, eles não iam dizer meu nome. Não iam fazer brinde para mim nos discursos. Talvez nem percebessem o envelope chegando. Mas, no fundo, num canto quieto. Eles iam saber. Iam saber que eu vi tudo. Que eu me lembrei de tudo. E que fui eu quem escolheu sair. Deixando a porta aberta. Não para voltar. Mas para mostrar que eu não precisava voltar. Se um dia você saiu quieto. Só para eles sentirem o silêncio mais alto. Não precisa se explicar. Só deixe um ponto final.